Bom dia, meus irmãos, bom dia, graça e paz, que Deus abençoe a vida de todos que vão assistir esse vídeo depois, aqueles que já estão conosco. Estamos iniciando mais uma semana, iniciando mais uma segunda-feira. A nossa oração é que essa semana seja uma semana ainda mais abençoada, uma semana produtiva, uma semana de muita paz, de muita bênção, de direção, que o Senhor Jesus venha te dar toda a direção que você precisa, todas a sabedoria, a bênção, que as portas se abrem para você e para sua casa, tá bom? Hoje a nossa reflexão está no livro de Tiago. Nós vamos falar sobre a paciência. A paciência, ela é um dos frutos do Espírito. Deus abençoe a Luana, Zuleika, Irmã Graça, Ziza Lima. Estamos aí, estamos recebendo os irmãos, chegando para participar da nossa oração desta manhã. Amado Deus e Pai, no nome precioso do Teu Filho Jesus Cristo, graça nós te damos ao bondoso Deus, por tudo que o Senhor tem sido, por tudo que o Senhor tem feito, por tudo que o Senhor tem operado. Nós glorificamos e exaltamos o Teu santo e poderoso nome, pedindo a Deus a sua bênção, pedindo a Deus a direção do Senhor, que Teu poder venha ser manifestado, ó Pai, em nossas vidas, de forma gloriosa, Senhor. Alcança cada irmão, cada irmã, trazendo a sua bênção, trazendo a sua vitória. Aqueles que estão enfermos, doentes, acamados, que precisa de uma libertação, que precisa de uma cura, que precisa de uma vitória. Amado Deus, nós entregamos tudo nas Tuas mãos. Pedimos, Senhor, a manifestação do Teu poder, do Teu glorioso Espírito. Nos dê, Senhor, um dia muito produtivo, um dia abençoado, um dia na Tua presença, Pai. Que o Senhor abra os nossos olhos para que possamos enxergar. Toca naquele que está sentindo dor, toca naquele que está doente, acamado, aflito, Deus, desesperado, oprimido, em nome de Jesus. Envia o Teu socorro para a honra e para a glória do Teu santo nome. Nós, Senhor, confiamos em Ti, confiamos em Tua promessa, confiamos em Tua palavra, confiamos, Senhor, que haverá uma saída, que haverá uma porta aberta. Confiamos e acreditamos que o Senhor, Deus Todo-Poderoso, está acima de todas as coisas. Fica conosco, Pai, fica conosco nesta manhã. É o que pedimos, agradecemos em nome de Jesus. Amém e graças a Deus. Querido irmão, querida irmã, o texto desta manhã é Tiago, capítulo 5, verso 7. Tiago vai dizer o seguinte: sede, pois, irmãos, paciente, até a vinda do Senhor Jesus. Eis que o lavrador aguarda com paciência o precioso fruto da terra, até receber as primeiras e as últimas chuvas. Sede vós também paciente, e fortalecei o vosso coração, pois a vinda do Senhor está próxima. Irmãos, não vos queixeis uns dos outros, para não serdes julgado. Eis que o juiz está à porta. Irmãos, tomai por modelo no sofrimento e na paciência os profetas e os quais falaram em nome do Senhor.
Eis que temos por feliz os que perseveraram. Firme tendes ouvido da paciência de Jó, visto que fim o Senhor lhe deu, por o Senhor é cheio de ternura, de eterna misericórdia e compassivo. Acima de tudo, porém, meus irmãos, não jureis nem pelo céu e nem pela terra, nem por qualquer outro voto. Antes seja o vosso sim, sim, e o vosso não, não, para não cairdes em juízo. Glória a Deus. Queridos, um texto brilhante, um texto maravilhoso. Quero cumprimentar aí a pastora Irene, eu acho que é o pastor que está, NG de Granada. Deus lo bendiga, mil bendições aos irmãos da Espanha. Queridos, nós estamos diante, irmão Márcio Leopis também, do Paraná, chegando aí. Nós estamos diante de um texto que, se você prestar atenção, ele citou em poucos versículos, do versículo 7 ao versículo 11, ele citou 5 vezes a palavra paciência. 5 vezes. Ele cita, durante esses poucos versículos, 5 vezes a palavra paciência. O Salmo 40, ele diz: esperei com paciência no Senhor, ou pelo Senhor. Ele se inclinou para mim e ouviu o meu clamor. Amados, a paciência é uma qualidade. Eu lembro que tinha um pastor que ele pregava na igreja quando eu era novo convertido, e ele dizia: olha, se você pedir paciência, você está pedindo tribulação, porque você só pode ter paciência na tribulação. Mas na realidade é um pensamento distorcido da palavra de Deus, esse pensamento. Porque a paciência, querido, ela é uma virtude de um cristão. A paciência, inclusive, ela está como um dos frutos do Espírito. Ter paciência em meio à tribulação é ter o controle, é ter equilíbrio em meio às lutas, em meio às dificuldades, em meio às provações. Você tem equilíbrio. É totalmente diferente de uma pessoa desequilibrada. Uma pessoa desequilibrada é aquela pessoa que não consegue suportar nenhum tipo de prova, nenhum tipo de luta, nenhum tipo de tempestade. Ela não consegue superar uma perca, ela não consegue superar um problema, uma adversidade. E aquela pessoa equilibrada, ela já consegue administrar melhor os problemas. E ele vai dizer o seguinte: sede, pois, irmãos, paciente até a vinda do Senhor. Eis que o lavrador aguarda com paciência o precioso fruto da terra, até receber as primeiras e as últimas chuvas. Ele faz uma comparação, um paralelo com o lavrador. O lavrador da terra, e aqui nós entendemos que eu moro no interior, o lavrador, ele planta, por exemplo, ele planta aí sua lavoura de milho, e ele vai lá e passa veneno quando o milho é pequeno, ele carpe, ele limpa, ele cuida, e vai criando uma expectativa, porque de repente aquele milho ele começa a nascer flor, e quando ele começa a nascer flor é um sinal que vai haver colheita. Então daqui a pouco aquele milho ele começa a produzir umas espigas, e aquelas espigas ela é pequenininha e elas vão aumentando, elas vão crescendo, e não há como você colher o milho antes da hora, antes do tempo. Deus lo bendiga, pastor Domingo, diretamente de Uruguai, Canelone, Uruguai. Deus lo bendiga.
Bendiciones a todos os hermanos uruguaios. Não há como você colher antes do tempo. Então, para você colher dentro do tempo de Deus, você precisa ter paciência. Você precisa ter paciência. Me lembro que quando eu era menino no Paraguai, quando eu morava no Paraguai, dos anos 70 até os anos 86, me lembro que nós éramos meninos, tinha 7, 8 anos de idade, e nosso pai plantava, lavoura de milho, e a gente gostava de comer milho assado, milho cozido. Me lembro que a gente saía, quando as espigas começavam a crescer, a gente ia abrindo as espigas para ver se estava madura. Mas o que acontecia? A espiga do milho não pode abrir. Quando você abre ela antes da hora, aí ela vem uma bactéria nela e estraga, você perde aquela espiga. Assim é na nossa vida. Se nós não conseguimos aguardar o tempo de Deus, muitas coisas são desperdiçadas, muitas coisas acabam não dando certo, porque a paciência é fundamental. Você que está se preparando para o negócio, tenha paciência. Você que está se preparando para casar, quer tomar a decisão de formar uma família, tenha paciência. Você que é pastor, é obreiro, tenha paciência. Espera o momento certo. Às vezes, querido, nós queremos falar, nós queremos decidir, nós queremos fazer. Eu vou fazer agora, de amanhã não passa e tal. Ficamos completamente desorientados, mas a paciência é fundamental. Espera o momento certo. Espera que tenha a hora certa para você conversar com esta pessoa, para você resolver esse problema, para você trazer luz. Então você não pode se desesperar. Você não pode ir fazendo as coisas de qualquer jeito, sendo afoito. Não. O agricultor, ele espera com paciência até as primeiras chuvas. Ele planta, aí ele fica orando para chover. Ele fica orando para chover, e quando a semente brota, a semente nasce, o agricultor, ele continua na expectativa. Ele continua orando para que venha chuva. Aí vem as primeiras chuvas, novembro e dezembro. Aí vem a segunda chuva, maio. Então, assim, há uma expectativa. Há uma expectativa em nosso coração. Mas esta expectativa, ela não pode atropelar o plano de Deus. O plano de Deus é o melhor para a sua vida. Ele diz no livro do profeta Jeremias 29:11, eu sei o pensamento que tenho a vosso respeito. Pensamento de paz e não de mal. Eu sei o que é melhor para vocês. Tenha paciência. É tão tremendo que ele diz na sua palavra, no livro do profeta Isaías, capítulo de número 64, verso de número 4. Nunca se ouviu com seus ouvidos, e nunca se viu um Deus além de ti, que trabalha em prol daqueles que nele esperam. Olha só, Deus tem trabalhado. Diz que desde a antiguidade nunca se viu e nunca se ouviu um Deus além do nosso Deus que trabalha em favor daqueles que nele esperam. O segredo, querido, é esperar, é saber esperar. O segredo é saber esperar. Caminha um pouco mais. Tenha paciência. Às vezes, você está muito perto da sua vitória. Você está muito perto das coisas dar certo. Você está muito perto da sua bênção. Mas acabamos sendo afoitos. Ficamos ansiosos, e a ansiedade é o principal inimigo da paciência. A ansiedade é a principal inimiga da paciência. A ansiedade leva a gente ao fracasso. A ansiedade faz a gente perder muito e ganhar muito pouco. Então o lavrador, ele tem paciência, ele aguarda até as primeiras e últimas chuvas. Sede vós também paciente e fortalecei os vossos corações, pois a vinda do Senhor está próxima. Ele compara a vinda do nosso mestre. Ele cita
a vinda do nosso Mestre. Por quê, queridos? Porque há mais de 2000 anos, né, desde a morte de Cristo, nós estamos aguardando, desde a morte, ressurreição e a sua ascensão ao céu, nós estamos aguardando a segunda volta de Jesus. Estamos acreditando que ele vai voltar. E passou 1000 anos, e passou 1500 anos, 1800 anos, já passaram mais de 2000 anos. Mas a igreja está confiante. A igreja está acreditando e confiando que Jesus vai voltar. E para isso nós precisamos ter paciência. Nós precisamos ter convicção e ter paciência, que a vinda do Senhor, ela é dada, né? Assim, ela é tão certa como o ar que nós respiramos. Nós acreditamos, né, de coração, que a vinda do Senhor está próxima. Jesus está às portas. Você sabe de uma coisa? Eu vou te falar um negócio. Quando eu me converti no ano de 97, lá se passaram mais de 20 anos. E eu cheguei na igreja no ano de 97. E os pastores que pregavam naquela época já diziam: olha, o Senhor está às portas. O Senhor Jesus está voltando. Cristo está vindo para arrebatar a sua igreja. Cristo está vindo para levar a tua noiva. Se prepara, ó igreja amada, porque Jesus está voltando. Amados, se passou mais de 20 anos e Jesus não voltou. Mas a igreja, ela continua firme. A igreja, ela continua tendo esperança que ele está voltando, que ele está às portas. Ele diz: eis que estou à porta e bato. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, eu entrarei, cearei com ele e ele comigo. Jesus está voltando, amada igreja. Jesus está voltando. Pastor, mas faz muito tempo isso. Pastor, eu já estou cansado porque isso desde quando eu me converti, estão falando que Jesus vai voltar e Jesus nunca volta. Amado, tenha paciência, tenha paciência. Irmãos, não vos inquieteis, não vos queixeis uns aos outros, para não ser julgado, eis que o juiz está às portas. Irmãos, tomai por modelos o sofrimento e a paciência dos profetas. Olha só, tomar por modelo o sofrimento e a paciência dos profetas. Como sofreram os profetas? Jeremias, Isaías foi cerrado ao meio, Jeremias foi lançado dentro da cisterna, e tantos outros homens, né, que sofreram, e nós precisamos de nos espelhar nesses homens. Mas também ele vai chamar aqui a atenção nossa, a paciência de Jó, no verso 11. Observe a paciência de Jó. A Bíblia diz que Jó, ele era o homem mais rico de toda a terra. Ele era o homem mais rico do Oriente, da sua região. Ninguém era como Jó. Um homem bem sucedido, com bens materiais. Tinha 10 filhos, tinha esposa, tinha empregado, tinha camelo, tinha bois, tinha tantas coisas. Um homem bem sucedido, um homem rico. Do dia para a noite, Jó, ele começa a perder tudo. Ele perde seus filhos. Num só dia, Jó vê todos os seus filhos mortos. Também Jó vê a sua esposa revoltar-se contra Deus, se levantar contra Deus e dizer para Jó: olha, você ainda permanece íntegro, por que você não amaldiçoa este Deus seu e morre? Jó diz: olha, de uma coisa eu sei, eu vim a este mundo, eu vim sem nada, nu eu vim e nu eu voltarei para lá. O Senhor deu, o Senhor tomou, bendito seja o nome do Senhor. A Bíblia diz que em todas as coisas Deus permitiu que Satanás tocasse, por fim, na saúde de Jó. Jó ficou leproso, Jó ficou na lama, Jó ficou no chão. Mas Jó não pecou contra Deus. Então, no capítulo 42,
Deus muda o cativeiro de Jó. Deus acrescenta, Deus transforma. Jó chegou ao entendimento: eu te conhecia só de ouvir falar, mas agora os meus olhos te veem. Eu sei que tudo podes e que nenhum dos seus pensamentos pode ser impedido ou ser frustrado. Deus virou a sorte de Jó. Deus mudou o cativeiro de Jó. Porque em meio à prova, em meio à tempestade, em meio à luta, Jó ainda consegue orar pelos seus inimigos. O maior modelo de paciência na Bíblia se chama Jó. É só você olhar para o sofrimento desse homem. A nossa geração, hoje, ela não aguentaria 30% daquilo que Jó passou. Um homem que sofreu, mas um homem que não negou a sua fé. Um homem que sofreu, mas que foi fiel até o final. Permaneceu íntegro. Amados, não é porque a gente está passando por momentos difíceis, não é porque a gente está passando por luta, não é porque nós estamos passando por adversidade que nós vamos abrir mão da nossa crença, vamos abrir mão da nossa fé. Não! Sadraque, Mesaque e Abednego disseram: olha, rei, nós não vamos nos prostrar diante da imagem a qual levantaste, e também não vamos adorar o seu Deus. O nosso Deus a quem servimos, ele pode nos livrar, ó rei, tanto da fornalha de fogo como das suas mãos. E se ele não livrar, tu fica sabendo, nós não vamos prostrar. Aconteça o que acontecer, querido, não se prostra, não se curva. Não deixa o problema te engolir. O saudoso pastor Davi Crava, ele dizia que o passarinho ele pode sentar na nossa cabeça, mas ele não pode fazer ninho. Ou seja, o problema ele existe, mas o problema não pode permanecer. Você precisa de ter equilíbrio. Vai com paciência, caminha mais um pouco, dê mais um passo de fé. Faça como o agricultor. Lança a sua semente, rega a sua semente, cria-se uma expectativa, mas saiba esperar o momento certo de colher. Entende? O momento certo, a hora certa, Deus irá manifestar a glória dele na sua vida. As portas se abrirão. Tudo vai dar certo, fica tranquilo. Tudo vai tomar o seu devido lugar. Ele disse: eu endireitarei os caminhos tortuosos e quebrarei os portões de ferro e despedaçarei as trancas de ferro e quebrarei os portões de bronze. Deus é contigo. Vamos orar? Querido Pai, muito obrigado por mais uma manhã na sua presença. Senhor, ajuda-nos a termos paciência. Deus, como Jó sofreu tanto, Senhor, mas não negou o teu nome. Jó sofreu tanto, Senhor, mas não desistiu, permaneceu fiel, permaneceu íntegro. Pai, fortalece cada um de nós, ajuda-nos em nossas fraquezas. Abençoa meus irmãos, minhas irmãs, aqueles que já estão no trabalho, aqueles que estão caminhando. Abençoa, Pai. Abençoe ali, Senhor, os irmãos na Espanha, abençoe os irmãos no Uruguai, abençoe os irmãos no Paraná, os irmãos aqui em São Paulo, em nome de dias de vitória. Nos dê, Deus Todo-Poderoso, dia de bênção, em nome do Senhor Jesus. Nós aguardamos, Senhor, a tua vinda. É certo que o Senhor vai vir, é certo que o Senhor voltará para levar a tua igreja, é certo, Senhor, a tua vinda. Pai, fica conosco. Ajuda-nos, ó Deus. Tem misericórdia, Senhor. Tem compaixão da tua igreja, do teu povo, dos teus filhos. Em nome de Jesus. Amém e graças a Deus. Querido, hoje à noite, às 22 horas, a nossa live ela será pelo Instagram. Então você já entra lá no Instagram às 22 horas. E a nossa live, ela terá um convidado especial, o pastor Cláudio Márcio de Avaré. Pastor Cláudio Márcio de Avaré é o nosso participante. Tá bom? Deus abençoe a todos.
Deus abençoe NG de Granada, Espanha. Deus abençoe aí o pastor, a pastora Irene, toda a família. Deus o bendiga, mil bendições para os irmãos. Também pastor Domingo Melo, de Uruguai, que estava conosco. Os irmãos e as irmãs aqui do Brasil, que são fiel, no Márcia, Ziza, Luana, Larissa Domingo, irmã Graça e as demais que estavam também na live. Um forte abraço. Não se esqueça, tudo pode ser mudado através da oração, porque a oração não tem fronteira. Até a próxima, um grande abraço, um excelente dia, uma excelente segunda-feira, uma semana muito abençoada para você, uma semana de paz, uma semana de bênção, uma semana de vitória para você, tá bom? Fique com Deus, vamos encerrar.